Saúde a igreja com a paz do Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Agora se foi para Jesus, o outro foi para mim. Aquele amém devagarzinho, né? Desanimado. Meus queridos irmãos, estamos reunidos esta noite para mais um culto de ensinamento. E nesse culto é muito importante a gente se curvar diante daquele que nos tem trazido para este culto. Devemos esquecer do que ficou do portão para fora e nos ligarmos apenas para o culto de adoração e ação de graças ao Deus que criou todas as coisas. Jesus Cristo está presente. Ele veio contigo, Ele já estava aqui comigo toda a tarde, período bom da manhã, e eu creio que se nós nos ligarmos unidos em um clamor, intercedendo em favor da igreja, intercedendo em favor dos enfermos, orando em favor do ministério, Deus vai se manifestar com poder. Eu quero me comunicar com as famílias que estão ligadas ao nosso culto esta noite. Você no seu lar, com a sua família, acompanhe o culto no louvor, nas orações, e ouve bem a mensagem da palavra de Deus, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Por isso eu quero pedir, você que está no seu lar, o casal, os filhos, mais alguém, se curva diante do Senhor, nesta hora de culto. O culto é rápido. Nós não podemos ficar aqui 1h30, 2 horas. O culto é das 8 às 9 horas. Por isso, nós estamos iniciando no horário limitado. Amém? Eu convido a todos para nos colocar em pé. E todos orando, irmãos. Não fica olhando um para o outro, não. Fica orando. Liga o teu pensamento a Deus. E Ele vai ouvir a tua oração. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele vai ouvir o teu pedido. Quem sabe há muito tempo você tem um pedido e está pedindo cada dia. Eu espero que hoje seja o dia que Deus vai atender o teu pedido. Desde que você se curva diante dele, com oração, com clamor, para que Deus atende o teu pedido. Levante a tua mão comigo. Vamos orar de mão levantada. Mão levantada é importante. É nos apresentando a Deus. Amém? Glorioso Deus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia de vitória. Muito obrigado por estarmos reunidos na Tua casa para apresentarmos a Ti o nosso culto de louvor. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vitória. Por que eu digo vitória? Porque deixamos os nossos lares e estamos na Tua casa de oração para nos curvar na Tua presença, Pai, e apresentar a Ti os nossos pedidos. Estende as Tuas poderosas mãos sobre o culto. Abençoe aqueles que estão vindo à direção do culto da igreja, Pai. E usa-nos como Teus instrumentos para Te adorar. Eu quero Te pedir, Senhor, a Tua bênção em favor da parte musical.
o conjunto que estará louvando o Senhor, com a igreja. Senhor, estende as tuas mãos, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Queremos te pedir em favor do teu servo, que irá fazer uso da tua palavra, Senhor. Toma-o nas tuas mãos, com poder, com graça, com autoridade, para transmitir a nós o recado de Deus para a edificação da nossa fé. Abençoa o culto, é o que nós te pedimos, e em nome de Jesus nós te agradecemos. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Podeis sentar. Quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus por essa oportunidade que temos de nos reunirmos aqui na nossa igreja sede para adorarmos, louvarmos a Deus e recebermos ensinamento da sua palavra. Com saudades da nossa sede, confesso que é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de, junto com os irmãos, louvarmos a Deus com o hino de número 8 da nossa harpa, Cristo, o fiel amigo. Fá. Cristo Jesus, o fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde e mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoar anela. Ele só, e pelo seu santo sangue vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me há repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós
nós temos um firme guia. Nele só a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Você pode louvar a Deus com essas palmas, adorando, porque só Ele, Jesus, é aquele que nos tem guardado. Amém? Paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe aqui o pastor Léo, né? Está tendo o privilégio hoje de cantar com o seu filho e o seu neto tocando, né? É uma alegria, né? Ter a família envolvida na obra do Senhor. Vamos ficar em pé, meus amados, para lermos a palavra de Deus. Como eu mencionei um pouco antes de começar, nós estamos em meio a essa pandemia e temos algumas regras a seguir. Então, uma delas é o distanciamento, né? A gente já separou uma fileira sim, uma fileira não, exatamente para não ficar, né, todos sentados um atrás do outro. E nas fileiras que estão liberadas, apenas os casais ou as famílias, né, que já vieram juntas ou moram debaixo do mesmo teto, seria recomendável estarem juntas. Os que não estão debaixo do mesmo teto devem observar uma poltrona sim, uma poltrona não, para que nós possamos cumprir esse distanciamento, porque senão a gente corre um certo risco, se houver uma fiscalização, de sofrer alguma penalidade. Mas, obviamente, que isso não vai impedir que nós adoremos ao Senhor, na verdade? Quantos vieram aqui para louvar ao Senhor nessa noite? Então, vamos fazer isso com alegria e de coração aberto. Abra sua Bíblia no Salmo 99. O Salmo 99. Eu vou ler, os irmãos apenas acompanhem. Os irmãos, vamos ler alternadamente, eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e assim por diante. É um salmo com 9 versículos apenas. Vamos lá. O Senhor reina, tremam as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Na coluna de nuvem lhes falava, eles guardavam os seus testemunhos e os estatutos que lhes dera. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai-o no seu santo monte, porque o Senhor nosso Deus é santo. Que possamos exaltar ao Senhor nesta noite, porque Ele reina, Ele é santo, Ele está entronizado entre os querubins e está aqui conosco nesta noite. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Meus queridos, vamos orar pelos enfermos. Alguém aqui precisa de oração aqui nesta noite? Você que está na sua casa também, creia que Deus é poderoso para alcançá-lo nesta hora, para vir em teu socorro, curando, libertando, resolvendo os conflitos familiares e fazendo milagres. Vamos continuar orando pelo pastor José Wellington, né? Que é o pastor presidente do Ministério do Belém, que está ainda internado, né? Com Covid, para que Deus possa restaurar.
e orando também pelas famílias enlutadas, né? Que são muitas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, né? Se eu perguntasse aqui hoje quantos perderam pessoas da família para o Covid, eu creio que muitos de vocês levantariam as mãos. Então vamos continuar orando e intercedendo uns pelos outros. Amém? Oremos. Senhor, nós queremos nesta hora te agradecer por estarmos na tua presença, ó Pai, e te apresentar, Senhor, esses amados irmãos que estão enfermos, que estão passando por problemas de saúde, por enfermidades, Senhor, por conflitos familiares, Senhor, ou qualquer outro tipo de problema, Senhor. Tu és poderoso para fazer milagre, para curar, Senhor, para libertar, para dar perdão, Senhor, para derramar do seu perdão, da reconciliação, quebrantar os corações, para que eles possam, Senhor, se reconciliar. Restaura, Senhor, as famílias, os casamentos, ó Pai. Restaura a saúde dos teus servos, das tuas servas, ó Pai. Em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, a tua graça também para o pastor José Wellington, que tu possa, Senhor, fazer um milagre na vida do teu servo, restaurando a saúde dele. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, crendo que tu estás no comando de todas as coisas. Tu reinas acima de tudo e de todos, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Meus queridos, hoje nós estamos aqui com a Regional 4, cuja sede é no Jardim São João. Então, eu quero aqui fazer as apresentações. Obviamente que nós não temos os ônibus alugados, né, porque nem é aconselhável, né, mas temos aí representatividade de cada congregação. Vamos lá com o Jardim São João, cujo pastor é o pastor Ademir Almeida, membro da diretoria da igreja. Os irmãos do Jardim São João, por favor, fiquem em pé. Aí está. Um bom número de irmãos, irmãs, adolescentes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Amém? Bairro do Inocope, evangelista Lucas Lopes e a sua caravana. Os irmãos do Inocope, aqui estão. Sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Bairro do Lavras, pastor José Augusto, está ali com a esposa e os demais irmãos que estão acompanhando, sejam muito bem-vindos. Bairro de Malvinas, evangelista Josias Gomes da Silva e a sua caravana. Nosso irmão está ali com a esposa, os demais irmãos que acompanham, sejam bem-vindos também, Deus abençoe. Cidade Cumbica, pastor Léo, que já louvou ao Senhor aqui, e com os seus amados irmãos que estão acompanhando. Deus abençoe e sejam bem-vindos. Cidade Soberana, pastor Eliseu pediu para avisar que não estaria aqui hoje, porque a esposa não está muito bem. Tem alguém do Soberana? Aqui estão os irmãos representando, que Deus abençoe, sejam bem-vindos. Jardim Fortaleza, evangelista Paulo Barbosa também não está bem de saúde, mas mandou ali a representatividade da congregação, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Jardim Presidente Dutra, pastor Edilson, ali está o pastor Edilson, que essa semana tomou a vacina, né, pastor? Compartilhou ali no grupo de obreiros, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, amados irmãos, amém. O pastor Josimar também tomou a vacina dias atrás. Hoje a gente fica sabendo, né, tudo que todo mundo faz, né, pelas redes sociais. Parque Santos Dumont, pastor Sandro Aparecido Lopes e a sua caravana. Aí estão os amados irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Jardim Munira, presbítero Luiz Carlos dos Santos e a sua caravana, ali está com a filha e com os demais irmãos, Deus abençoe, sejam bem-vindos. E bairro dos Marmelos, né, o evangelista José Maciel, está aqui com a esposa e tá meus demais irmãos que estão acompanhando lá, olha, muita gente, né, que Deus abençoe, sejam muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui. Podem assentar. Se porventura eu errar aqui a nomenclatura aqui, se é pastor, se é presbítero, evangelista, qualquer coisa parecida, reclamem com o secretário ali, que é ele que faz, tá? Essa programação, o pastor Adalberto, é ele que coloca aqui, eu apenas leio, entendeu? Que às vezes alguém reclama comigo. Mas é muito bom ter os irmãos aqui. Hoje, excepcionalmente, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, os grupos ainda não foram liberados para louvarem, né, nas congregações, ainda mais congregações menores, que o espaço é menor, mas hoje, excepcionalmente, nós estaremos aqui ouvindo o grupo de adolescentes do Jardim São João, né?
eles vieram aqui, estarão de máscara e tudo mais, louvando ao Senhor. Já quero pedir para que se aproximem, inclusive, né? E observarão o distanciamento, né? E excepcionalmente estarão louvando ao Senhor. Como aqui o espaço é maior, né? O São João também tem um espaço bem maior, então há essa possibilidade deles observarem o distanciamento. Mas é recomendável que os grupos ainda não voltem à ativa para que exatamente se evite a aglomeração. Enquanto eles se aproximam, nós continuamos agora nessa fase de transição, né? Fase de transição que o governo do Estado de São Paulo estabeleceu aqui durante a pandemia. Ela vai durar até dia 30, e por enquanto os cultos só podem ser realizados até às 21 horas, né? Porque depois das 21 horas temos o toque de recolher, e eles recomendam que não sejam realizadas reuniões. Nós teremos aqui, então, na igreja sede, domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e à noite, às 18h30, um culto de louvor e adoração ao Senhor. E hoje, assim que acabar o culto, às 21 horas, nós teremos uma live com o Conselho de Liderança da igreja sede, discutindo sobre o cristão e a lei do Antigo Testamento. Será que tudo que está no Antigo Testamento nós devemos obedecer cegamente, ou tem algumas interpretações que nós devemos observar? Então vai ser uma discussão muito interessante, será transmitido no Facebook da igreja e também no canal do YouTube. Aí estão os adolescentes, distanciamento, por favor, dá uma distanciada, assim. Isso, você que é adolescente gosta de ficar de braço dado um com o outro, isso. E eles louvarão ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor juntamente com eles, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. E logo depois o pastor Ademir Almeida já estará adorando ao Senhor. Enquanto eles louvam, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Contribua com alegria e generosidade nesta noite. Paz do Senhor, igreja. Antes de começarmos a louvar, eu quero ler uma rápida passagem aqui com os irmãos, que fica lá em Filipenses 4:12, que diz assim: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, quando Paulo escreveu essa carta, ele provavelmente estava na sua primeira prisão romana. Ele deixa bem claro na escritura dele que ele tinha tudo para desistir, mas ele decidiu confiar no processo que Deus colocou na vida dele. Ele decidiu confiar no ministério que Deus entregou para ele. Como diz lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Com certeza Paulo colocou em prática essas lindas palavras que o salmista escreveu, porque ele confiou no processo que Deus tinha na vida dele. Ele confiou no que Deus queria fazer na vida dele. Então seja como Paulo, confie em Deus que tudo pode. Confie no ministério que Deus quer te entregar nesta noite. Diga para Cristo que Ele é o seu pastor e nada vai te fazer falta, porque a graça dele nos basta. Então louve conosco nesta noite. Eu tenho falta, de nada eu tenho falta, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, quando estou abatido, quando estou em perigo.
a proteção que Deus tem conosco. Eu sei que cada pessoa que está aqui tem um problema diferente, mas eu creio que há um Deus que cuida de nós. Ele nos tira do caminho da escuridão e nos traz de volta para a luz. Meus irmãos, Vai ali naquele microfone. Pode usar isso. Ele cuida de você em todos os momentos. Confia nele. Tá bom, tá ótimo. A paz do Senhor. Irmãos, nesse louvor fala sobre a proteção que Cristo tem conosco. Eu sei que cada irmão que está aqui tem um problema diferente, mas Deus cuida de nós. Ele nos tira do caminho da escuridão e nos traz de volta para a luz, porque Ele é nosso Pai. Ele nos ama e sempre vai nos amar. Então, louva Ele com todo o amor.
Prezados irmãos, paz do Senhor Jesus. Feliz por estar aqui depois de longo tempo, né? Voltar aos cultos de doutrina presencial na igreja sede. Eu quero agradecer a chance de poder falar, a ortoga do pastor presidente, pastor Clementino de Oliveira Barbosa. Meu muito obrigado, também a pessoa do pastor Marcos a concessão, o convite feito para aqui estarmos. Quero também aproveitar já a oportunidade para agradecer os pastores regionais que se empenharam, estão aqui. Nosso muito obrigado, que Deus continue abençoando as suas vidas. E, em especial, o grupo de adolescentes, eles são de fato ótimos, né? E não é muito fácil fazer com que eles mantenham-se distantes, né? Isso é uma tarefa difícil, mas a gente tem tentado o máximo possível. Então, obrigado aos nossos adolescentes. Eu vou ocupar aqui um espaço de tempo para uma reflexão. A gente sabe que o espaço de tempo que nos é permitido não é mais como era anteriormente, até que chegamos novamente a uma normalidade. Eu vou aproveitar o tempo hoje para falar sobre oportunidades no desenvolvimento ministerial. E eu não vou falar na questão ministerial apenas no resumo de obreiros. Eu falo na questão ministerial no sentido amplo da palavra, como cada cristão, como cada pessoa tendo um ministério de Deus para a sua vida. Quando eu estava escrevendo esse sermão, eu me lembrei de uma jovem lá do Jardim de São João, o nome dela é Raíssa. Ela está por aqui hoje. Ela está ali, ó. E ela me procurou e colocou uma ideia bem bacana, desenvolvendo um projeto muito interessante para alcançar adolescentes, jovens e vidas através dos meios tecnológicos, né? Do Google Meet, de um TikTok, alguma coisa assim. Eu ainda não estou muito familiarizado com alguns segmentos. E eu fiquei muito feliz com isso, porque ela encontrou uma oportunidade de desenvolver o seu ministério. E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouco hoje aqui. Nessa questão de oportunidade que é uma característica do oportuno, do que ocorre no momento adequado. Tá? Quando eu falo de oportunidade, é exatamente sobre isso que eu estou falando. A gente podia usar alguns exemplos, algumas pessoas, alguns personagens na história, como Martin Luther King, que ele tinha um sonho na qual estava disposto a morrer, e o seu sonho mudou toda a estrutura da história americana. A gente poderia também falar, por exemplo, sobre Martinho Lutero, que prendeu as suas convicções, todas as suas teses, a fim de que os dominantes naquela ocasião não se esquecessem dessas grandes teses. A gente poderia falar de outros personagens, como William Carey, que foi um missionário que resolveu não obedecer à voz de alguns superiores, que o mandou calar a boca, e ele ignorou isso, se tornou o maior ou um dos maiores missionários que essa terra já viu. Mas para a noite de hoje, de forma tão rápida, para falar sobre oportunidades no desenvolvimento ministerial, eu convidei alguém muito especial e que eu entendo não ter outro diferente. Eu convidei Jesus para nos dar esse exemplo. Então eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo de número 4, verso de número 31 ao verso de número 42. A minha expectativa é poder passar o máximo possível. Mas se isso não for a contento, não importa. Um outro dia, Deus nos dá uma outra oportunidade. Eu tenho um pai do norte que ele sempre diz assim para mim: meu filho, é melhor que as pessoas saiam com fome do que muito saciados, porque se está muito saciado, não volta para comer de novo, né? Então, é melhor que as pessoas sintam um pouco de fome. São João 4, 31 ao 42, nós conhecemos bem esta narrativa do apóstolo João.
Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhes porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tinha feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quando João inicia esse texto, lá no início do capítulo, ele nos traz uma informação da necessidade de Jesus passar por Samaria. Está no capítulo 4, verso de número 4, que diz assim: era necessário Jesus passar por Samaria. Isso, para mim, é um indício muito claro, ou um indicativo muito claro, de que Cristo naquele lugar teria uma oportunidade de realçar a sua missão como Filho de Deus aqui nessa terra. Então, é possível observar no texto, e eu vou fazer isso, uma ênfase disso durante a minha exposição de hoje, na satisfação de Jesus em protagonizar o episódio, ou seja, de ser o protagonista, aproveitando a oportunidade para desenvolver o seu ministério. Não ser o protagonista, embora, evidentemente, como essa palavra ela vai direto a mim para o exercício, porque, de fato, Jesus é e sempre será a estrela. Isso é indiscutível. Mas, quando isso está relacionado à nossa pessoa, não há nenhum estrelismo da nossa parte. A única importância que há aqui é o aproveitamento da oportunidade para o desenvolvimento ministerial. E aqui a gente vai ver e notar em Jesus a gana que ele tem, ou seja, o desejo que ele possui de influenciar os seus seguidores a estar motivados com relação às oportunidades oferecidas pelo reino de Deus. E eu espero que você também, após ouvir a fala de Jesus, continue motivado e se motive um pouco mais diante deste grande exemplo. Os discípulos estiveram um pouco ausentes nesse diálogo que Jesus teve com essa mulher junto ao poço de Jacó, a mulher de Samaria. Eles foram buscar o pão físico, enquanto Jesus estava oferecendo àquela mulher um pão diferente daquilo que eles estavam trazendo. E quando eles chegam naquele lugar, vamos ver então como a passagem se desenrola na questão das oportunidades ministeriais. E entretanto, verso 31, olhe para a sua escritura. E entretanto os seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Entretanto, o que é entretanto aqui? Nesse interim é que significa entretanto. E que interim, meus irmãos? A chegada dos discípulos da cidade de Sicar, onde eles foram comprar comida,
a cena espantosa de Jesus conversando com uma mulher na beirada do poço, porque isso não era comum, né? A ida e a volta desses discípulos, provocando, e a ida da mulher também à cidade de Samaria, provocando a vinda de outras pessoas junto ao poço de Jacó, porque até então o que nós tínhamos no poço de Jacó era a figura da mulher. Mas quando ela sai e vai a Samaria, um outro grupo de pessoas, está lá no verso de número 28 do capítulo de número 4, um outro grupo de pessoas volta para estar com Cristo junto ao poço de Jacó. A fim do quê? A fim de, evidentemente, confirmar se Jesus de fato era o Cristo, e se aquela história que a mulher havia contado a eles na cidade era real. Então, entretanto, ou seja, exatamente quando todas estas coisas estão acontecendo, nesse interim de tempo, é que os discípulos chegam no local onde Jesus está e diz a ele: mestre, come, Senhor. E por que eles fazem isso? Porque, evidentemente, assim como eles, Jesus também estava cansado fisicamente. Possivelmente Jesus também estava com sede, possivelmente Jesus estava com fome, muito cansado. E aqui eu vejo a inteligência do mestre a quem nós servimos. Porque nesse momento Jesus vai fazer um paralelo da conversa que ele teve com a mulher de Samaria, com os seus discípulos. Com a mulher de Samaria ele usa a água para falar. Ele diz assim: eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais terá sede. Mas agora Jesus deixa a questão da água e usa um paralelo para falar com seus discípulos e diz o seguinte: porém eles lhe disse, uma comida eu tenho para comer, que vocês não conhecem. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? É claro que Jesus, quando disse a essas pessoas que tinha uma comida para comer, ele estava se relacionando com a conversa que ele teve com a mulher de Samaria. Com a mulher que conversou com ele ali na beirada do poço, ele contou toda a sua vida, e que a mensagem que ele trouxe ao coração dela foi capaz de convertê-la, capaz de levá-la ao encontro real com Deus. É esse tipo de conversa que deixou Jesus saciado. Então, essa oportunidade de prestar ajuda espiritual a uma pessoa, Jesus classifica de comida. Eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. E qual é essa comida, Jesus? É poder oferecer ajuda espiritual a quem precisa. Jesus então vai dar um exemplo aos seus discípulos para que eles possam aproveitar a oportunidade ministerial. Mas eles não entenderam isso. Assim como muitas pessoas nos dias atuais também não entendem acerca disso. Eles não entenderam. E eles começaram a perguntar: será que alguém que chegou da cidade trouxe uma marmita para Jesus? Será que alguém trouxe uma quentinha para o Senhor? Será que ele já comeu alguma coisa? Então a resposta evidente é não. E aí então, no verso de número 34, Jesus faz esclarecimento aos seus discípulos que hoje nós já sabemos, mas que eles não tinham a menor convicção. E Jesus disse assim: eu tenho uma comida para comer. E eles começam: quem trouxe? Quem foi? Onde está a comida? Onde veio? De onde veio? Jesus então, ouvindo tudo aquilo, disse o seguinte: Jesus lhe disse, verso de número 34, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A comida de Jesus era ouvir a voz de Deus, fazer a sua vontade. Era a alegria de Jesus e o alimento para a sua vida.
Estamos aqui porque fomos obrigados? Não. Estamos aqui porque temos o desejo de fazer a vontade de Deus. Esta alegria é uma comida para a nossa vida que nos sustenta e nos faz caminhar. E Jesus disse de forma muito clara, por exemplo, em João, no capítulo de número 17, Evangelho de João, vou fazer citações, eu não vou abrir o texto para ler, pelo menos de forma física. Ele glorifica o Pai por meio das oportunidades do seu ministério. Então, no capítulo 17, verso 4, ele diz assim: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que tu me deste a fazer. Dentro deste contexto de obra para fazer, uma delas era necessário passar por Samaria. Uma dessas obras era dizer à mulher de Samaria: se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Oportunidade de oferecer ajuda espiritual às pessoas. Isso proporcionou uma satisfação tão grande em Jesus, que ele vai dizer aos seus discípulos: este é o pão que eu tenho para comer. Glória seja dado o nome do Senhor. A motivação de Jesus se concentrava em fazer a vontade de Deus, aproveitando as oportunidades oferecidas. Quanto de nós temos aproveitado as oportunidades que Deus tem nos dado? Quanto de nós estamos indo para casa e pensando num grande projeto para alcançar vidas? Quanto de nós, ao pararmos num posto de gasolina, temos a audácia de dizer àquele frentista o quanto Jesus o ama e que ele tem água viva para dar à sua alma? Qual é a nossa posição? Com que disposição nós nos encontramos no reino de Deus? Qual é a nossa motivação? Qual é a sua motivação, meu prezado irmão? A de Jesus era ter a oportunidade de oferecer saúde e vida espiritual às pessoas. Eu quero desafiar você hoje aqui. Eu quero desafiar você para ajudar pessoas carentes, buscando a fazê-las encontrar e reconhecer o Senhor nosso Deus como o Senhor de suas vidas. A gente vê muitas frases nos dias de hoje que são frases de pessoas que parecem que não querem mais oportunidades. A gente já ouve até pessoas dizerem assim: hoje está muito difícil de ser pastor. Você já ouviu alguém falar assim? Está difícil de ser pastor hoje. Hoje ninguém quer ser pastor. Ser pastor nunca foi fácil. Basta você vir aqui e questionar o pastor presidente, o pastor Clementino, que tem quase mais de 60 anos de ministério e com a sua larga experiência. Você nunca vai ouvir ele dizer que é fácil e que foi fácil ser pastor. Nunca foi fácil ser pastor. Mas por que ele continua? E por que os outros estão continuando? Porque esta oportunidade de oferecer refúgio espiritual às pessoas é algo que alimenta a sua alma e o turbina para fazer a vontade de Deus. A capacitação que obreiros possuem não são de si própria, elas vieram do nosso Senhor. Ele nos deu a capacitação. Deus te deu a capacitação. Ele não só te deu a capacitação, mas também te está dando a oportunidade de levar às pessoas ajuda espiritual. E esse é o meu desafio com você hoje aqui. Quando você sair por aquela porta, você vai sair pensando: eu preciso aproveitar a minha oportunidade para levar ajuda espiritual às pessoas. Você acredita nisso? Você está disposto a isso? Você pode aplaudir o Senhor nosso Deus? Aishuriminakiastobia Nariuvasui.
Não dizeis vós ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que estão brancas para a ceifa. Em afirmação, Jesus repete, na verdade, aqui, o que ele ouviu de pessoas, um ditado que ele ouviu de pessoas. Vocês dizem que faltam 4 meses para a safra, para que a safra esteja madura para a colheita. Vocês dizem isso. No entanto, Jesus diz assim, a minha palavra é diferente dessa. Quando eu puder, eu vou fazer. Não é quando eu puder, é agora. Tem uma urgência. A gente tem que acender a luz amarela e deixá-la piscando, como um alerta para nós. Jesus disse assim, levantem os seus olhos e vejam a seara pronta. A seara está pronta para a colheita. Os campos já estão brancos para a ceifa. Ou seja, Jesus está dizendo, há uma necessidade de ajuda espiritual para a humanidade. Vocês estão dizendo que vai demorar a ceifa? Não vai demorar, é agora, agora. Na quinta-feira nós, no culto de evangelismo do Jardim São João, quando nós saímos do culto, um moço nos abordou no portão. Lá estava eu, o presbítero Luiz, o diácono Maurício, e o jovem nos parou no portão, meio que maltrapilho, com um papelão na mão, e ele disse assim, eu não quero nada, eu só quero ajuda espiritual para a minha vida. Ora por mim, pelo amor de Deus. Quando ele falou isso, eu lembrei do texto, levantai os vossos olhos e vede a terra, porque os campos já estão brancos e nós precisamos aproveitar a oportunidade que Deus nos está dando. Oportunidades ministeriais já estão, é o que o texto está dizendo, já estão brancas a ceifa. Chega de morosidade, chega de ficar pensando, chega de pensar aqui ou acolá. Nós precisamos com urgência fazer a obra do Senhor. E o que ceifa, eu vou encerrar aqui, tá bom? Um outro dia a gente volta para falar um pouco mais sobre oportunidades ministeriais. Se você sair daqui hoje convicto de que precisa aproveitar as oportunidades que Deus te deu, que Deus o deu no seu ministério, eu já vou ficar contente. E eu vou fazer uma afirmação aqui, e a farei sem nenhum medo de errar, com base no texto bíblico. Cada pessoa que está aqui, que recebeu Jesus como seu Salvador, cada um de vocês, cada um possui um dom de Deus. Pelo menos um dom de Deus. E eu quero conclamar, use o seu dom para que você possa alcançar vidas para o reino do Senhor. Glória a Deus. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Para quê? Assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Glória a Deus. A alegria é a recompensa pelo trabalho executado. Aleluia. O que você espera deste reino? Reconhecimentos humanos, posições, destaques. O ensino do mestre diz: você tem alegria para receber do Senhor. A oportunidade ministerial vai produzir
alegria dentro dos nossos corações. Quantos de vocês estão dispostos a receber esta recompensa do Senhor para nossas vidas? Você pode aplaudir o Senhor, nosso Deus? Eu paro por aqui. Muito obrigado, pastor. Aleluia, Jesus. Só o Senhor é Deus. Jesus, ouvindo que João descia ao Jordão para um grande batismo, Jesus então, sabendo que João estava realizando um grande batismo no Jordão, ele subiu. Chegando lá, ele se aproximou de João e disse: João, eu vim para ser batizado por ti. João disse: mestre, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus respondeu: João, é necessário que se cumpre a palavra de Deus, o que se obedece. Jesus, mediante aquela resposta a João, autorizou ele a levar as águas do Jordão. E quando Jesus desceu, quando João desceu Jesus ao Jordão, que ele levantou, o Espírito de Deus desceu como pomba e vindo sobre ele. E o arrebatou e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Isso de acordo com Deus, com o Espírito Santo e com o próprio Jesus. E quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Mas antes da tentação, meus queridos irmãos, João jejuou 40 dias e 40 noites. É brincadeira? Para iniciar o seu ministério, ele jejuou 40 dias e 40 noites para resistir o adversário, resistir o diabo. E quando Jesus saía do deserto, o diabo se colocou na presença dele e olhou bem para ele e viu que ele estava abatido como homem. 100% homem Jesus era, e 100% Deus Jesus continua sendo. E quando Satanás observou que ele estava abatido, estava com fome, ele disse: se tu és o Filho de Deus, mande que estas pedras se tornem pães. Estava cheio de pedra ali no local. E Jesus olhou para ele e respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo não ficou satisfeito, meus irmãos. Mais tarde, ele arrebatou-se ao pináculo do templo e olhou para baixo e mostrou o mundo, os seus reinos e todas as coisas que Deus criou. Foi Deus que criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Depois Jesus olhou para ele quando ele disse: tu és o Filho de Deus? O diabo tinha certeza absoluta que Jesus era Filho de Deus. E Jesus olhou para ele quando ele disse:
mande que estas pedras se tornem pães. O que ele quis dizer? Ele está com fome, ele está com sede. Meus queridos irmãos, Jesus olhou bem para o Satanás e disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele desapareceu. Jesus desceu para a Galileia e ali ele formou o seu ministério e ensinou e começou a pregar o evangelho, curando os enfermos, fazendo prodígios, maravilhas e ressuscitando mortos. E Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos: vocês estão vendo tudo isso que eu faço? Vocês vão fazer mais milagre que vocês estão vendo que eu estou fazendo. Meus queridos irmãos, a mensagem do pastor Ademir essa noite falou muito no meu coração. Muito mesmo, viu, Ademir? Muito no meu coração. Porque Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é aquele que ama o pecador e veio a esse mundo como homem para salvar o pecador. Amém? A mensagem foi ótima. E eu lembrei da apresentação do diabo a Jesus as pedras e transformando em pães. Então Jesus teve uma resposta firme e expulsou Satanás. E nós ouvimos a mensagem esta noite que falou muito da comida, do pão e da alimentação. Eu quero agradecer a cooperação de São João com as congregações filiadas. Muito obrigado. O conjunto de jovens foi maravilhoso. Os seus 3 músicos, hinos que cantaram. E nós estamos saindo daqui alegre e vamos para os nossos lares. Parabéns, parabéns, todos os lares que abriu as suas portas e participou do culto esta noite. Você, meu irmão, que abriu a porta da sua casa, reuniu-se com a família e ouviu a mensagem de Deus, e ouviu as orações feitas, participando com a sede, o trabalho das nossas sextas-feiras. Parabéns a vocês, todos. Hoje, meus queridos irmãos, nós temos todos os que participaram do nosso culto, a igreja não comportava. É muito mais de 2 pessoas que assistem os nossos cultos nos seus lares. Amém? Muito obrigado, pastor Ademir, trazendo essa boa caravana para participar conosco esta noite do nosso culto de ensinamento. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé. Convido aqui o pastor vice-presidente, o pastor Américo, para orar. Se tiver mais algum pedido de oração, nessa oração será feita. Bela cooperação, que beleza, sexta-feira. Fazia tempo que eu não via isso sexta-feira. Fazia tempo que eu não via essa cooperação nas sextas-feiras. Nas sextas-feiras. Pega esse. Paz do Senhor para os irmãos. Vamos orar? Oremos então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, somos agradecidos a Ti por esta noite, Senhor, que o Senhor nos concedeu a estarmos aqui na Tua casa. Quero louvar a Ti
por aqueles que estão nos seus lares, Senhor amado, participaram, Senhor, deste culto, esta palavra, Senhor, que ouvimos, Senhor amado, e que nós possamos guardar no nosso coração e colocarmos em prática na nossa vida, ó Pai amado. Agora despede o teu povo em paz, Senhor amado, guarda cada um, Senhor, na condução, ó Senhor amado, também nos prepara para uma noite de repouso, Senhor amado, concedendo a alegria e a paz, Senhor, em nossos corações, Senhor. Despede o teu povo, Senhor, a cada um, é o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Recebe a tua mão e receba a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém, Jesus. Que Deus nos abençoe e nos leve em paz aos nossos lares. Amém.